Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos, nesse momento, estar no Espírito. Senhor, nos leva a estar com a mente posta no Espírito. Prepara, Senhor, todo o nosso ser para receber a Tua palavra. Senhor, vem nos lavar, Senhor. Vem tirar tudo aquilo que impede, Senhor, da Tua palavra entrar em nós. Da Tua palavra, Senhor, se tornar realidade na nossa vida. Senhor, fala no nosso coração. Senhor, precisamos ouvir o Senhor. Senhor, continue falando, Senhor. Oh, não desista de nós. Ainda somos crianças, Senhor. Precisamos crescer espiritualmente. E é a Tua palavra que faz isso, Senhor. A Tua palavra que nos leva a crescer, a amadurecer, a expressar o Senhor nessa terra. Senhor, lembro de seja com cada pessoa que aqui está, Senhor. Aos visitantes, os irmãos. Senhor, prepara todo o nosso ser. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz renovo, que traz direção, que dá luz. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, mais uma semana, né? O Senhor, realmente, Ele nos supre com alimento espiritual. Ele sempre está dando palavras, né? Sempre nos alimentando. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. E nessa semana, nós vimos que, se os irmãos prestarem atenção, o tema da semana passada é quase igual ao tema dessa semana 4. Por causa da semana 3, é quase igual da semana 4. Mas há uma pequena palavrinha que faz uma grande diferença. Né? Se os irmãos observaram isso, semana passada, o tema foi a bênção de receber a revelação. Essa semana é a bênção de viver a revelação. Então, se a gente for observar, há uma grande diferença de você só receber e de você ver, e de você viver. Há uma grande diferença. Irmãos, o Senhor, Ele dá a revelação, mas Ele quer que nós vivamos essa revelação. Essa palavra que nós ouvimos atualmente, estamos ouvindo palavras, o Senhor tem dispensado muitas palavras para nós, não é só para ficar no ouvir, só no receber. Nós precisamos viver essa palavra. E interessante sobre as duas orações que Paulo fez. Aqui no livro de Efésios, ele ora pelos Efésios. Ele faz duas orações. A primeira oração, que está aí no capítulo 1, vamos ler. Senhor Jesus, Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os irmãos vão procurando a palavra e invocando, viu, irmãos? Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, o que é? Ele se revela a nós, né? Senhor Jesus. Aí, se você for ver aí, no início, né, de Efésios aqui, Senhor Jesus. Efésios 1. Deixa eu ver se é isso mesmo, não sei se eu estou confundindo aqui. Senhor Jesus. Amém? É isso mesmo. Efésios 1, versículos. Senhor Jesus. Aí no versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim nos escolheu nele. Aqui, na verdade, não é esse, é o 3, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Onde está essa oração de Paulo? A partir do 15, irmão? Amém. Então, vamos lá, no capítulo 1 mesmo, né? Vamos lá. Por isso. Amém. Amém. Com todos os santos, cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Até aí. Aqui a gente vê que aqui ele está pedindo o Deus Pai, né, o Pai da glória, para conceder aos irmãos espírito de sabedoria e revelação. Aí, a outra parte da oração, que está acho, lá no capítulo 4, que fala assim, rogo-vos, aí capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Presta atenção nesse inicinho aqui, ó. Que andeis. Para a gente andar na palavra, você tem que viver, não é isso? Você tem que viver a palavra. Lá no início, ele só pediu para dar revelação, espírito de sabedoria e revelação. Aqui ele já pede para os irmãos andar nisso. Ou seja, viver a palavra. O Senhor, ele dá a revelação, ele dá a palavra, mas ele quer que todos nós recebamos essa palavra com o coração aberto e que essa palavra entre em nós, como o Espírito que dá vida, e nos transforma. E quando ela nos transforma, o que acontece? Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou andar de acordo com a vontade de Deus. Eu vou andar de acordo com o governo de Deus. Eu vou andar de acordo com a autoridade de Deus. Eu não vou ser alguém que vou andar de qualquer forma. Porque aquilo que o Senhor me deu, eu a recebi. Sempre falo isso com um coração humilde, né? Com um coração simples. Não querendo, nós cantamos um hino que nós não podemos ficar analisando a palavra. Quando nós analisamos a palavra demais. O que acontece quando você analisa a palavra, levando ela para a parte carnal? Ela se torna para nós só conhecimento. Mas quando eu pego essa palavra e levo ela para o lado espiritual, dependo do Senhor, Senhor me dá revelação, me dá espírito de sabedoria, me dá discernimento espiritual, me dá a tua luz, eu quero entender a tua vontade. Irmãos, é diferente. Aí essa palavra acha caminho em mim, ela entra no meu coração, entra na minha vida, entra no meu viver, e eu passo a andar por ela. Ó Senhor Jesus. E aí fala assim, ó, com toda humildade, olha a primeira palavra que aparece aqui, com toda humildade e mansidão. Ó, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, o sentido da oração de Paulo mudou. Ele pediu ao Senhor para que essa palavra que os irmãos recebeu, né? Eles receberam, entrasse neles, tornando neles uma vida nova. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, eu creio que o tanto de palavra que o Senhor tem nos dado, tudo que Ele tem mostrado para nós, toda a revelação através da palavra profética, toda a direção, não há tempo mais de ficarmos vivendo em nós mesmos. Continuar vivendo no passado, continuar vivendo no velho homem, continuar vivendo nas tradições, continuar vivendo nas coisas que não traz vida. Toda palavra, todo conhecimento, todo versículo que tem na sua mente, irmãos, ele precisa se tornar nossa realidade. Você tem que pegar essa palavra e trazê-la para o seu viver. Essa oração aqui que Paulo fez lá para os Efésios, é para nós hoje. Nós não estamos tendo tempo mais de ficar vivendo as mesmas coisas. É preciso que haja um renovo em nós. É preciso que haja atitude. Uma posição, falar, Senhor, eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo. Vivendo da forma que eu estou vivendo, eu não vou ganhar o galardão, eu não vou reinar com o Senhor. Eu preciso mudar. Eu preciso que essa palavra entre em mim e me transforme. Então, aqui, a oração de Paulo, ele fez duas orações, mas são orações profundas, irmãos. O que Paulo pediu para esses irmãos aqui é algo profundo. É algo que eu só vou tocar nisso através do Espírito. Eu não vou conseguir tocar nessas profundezas vivendo em mim mesmo, no velho homem. Então, isso mostra para nós que nós precisamos mudar
o nosso jeito de receber a palavra. Precisamos receber essa palavra para que ela haja espaço em mim, para que ela haja caminho em mim. Ó Senhor Jesus. E a partir desse momento, irmãos, quando essa palavra entra em mim, ela acha espaço, acha caminho, a minha vida é outra. Eu vou ser um irmão, eu vou ser aqui na terra um bom testemunho do Senhor, eu vou ser um irmão que expressa realmente o que o Senhor é. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Ou seja, é a maior vontade de Deus, é que todo homem seja transformado, que todo homem viva debaixo do seu governo. Essa é a maior vontade de Deus. E Ele quer encabeçar todas as coisas. Mas isso vai depender de mim. Se eu abro o meu coração e deixo o Senhor trabalhar, achar caminho na minha vida, achar caminho no meu trabalho, é em tudo, irmãos. Com certeza vai haver em nós. Ó Senhor Jesus, só as pessoas vão olhar para mim e falar, você é diferente. Ou seja, a luz do Senhor que está em mim, ela vai brilhar. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo de trevas. E você sendo a verdadeira luz do Senhor, o que vai acontecer? Você vai sobressair. Ó Senhor Jesus, as pessoas vão querer ficar perto de nós, porque eles vão ver diferença em nós. Mas se eu recebo essa palavra só para receber, só para adquirir mais conhecimento da palavra, irmãos, ó Senhor Jesus, não vai ter como o Senhor expressar através de mim. Senhor Jesus. Nós sabemos aqui, ele pediu vários pontos aqui, né? Nessa oração, sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso coração, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, são muitos pontos nessa oração que Paulo pede para os irmãos ali. Nessa sabedoria, irmãos, ela nos torna capazes, né, de entender a revelação. Eu só entendo a revelação através da sabedoria. E quem é essa sabedoria? É o próprio Senhor. Ele é a nossa sabedoria. Né? Por isso que, ao desfrutar da palavra, irmãos, prepara o seu espírito, invoca o nome do Senhor, vai invocando, vai invocando, vai invocando, vai se esvaziando de si mesmo, vai invocando o nome do Senhor ao desfrutar da palavra, porque quando você invoca, esse invocar, ele tem um poder tremendo de retirar de nós tudo aquilo que impede da palavra entrar. E quando você pede essa sabedoria, invoca o nome do Senhor e pede essa sabedoria, as revelações são dadas a nós, de uma forma clara, né? Você não vai ter dúvida do que o Senhor tem te dado. É complicado quando você recebe uma palavra e fica com dúvida. Se tem dúvida, não tem como essa palavra trabalhar em mim. E nós sabemos quem é que causa dúvida? É o inimigo. É o inimigo de Deus que causa dúvida. Não foi assim ali na mente ali de Eva? Ele colocou dúvida na mente dela. Será que é assim mesmo que ele falou? Será que é isso? Será que... E quando você começa com esse será, isso é coisa do inimigo, né? Então você tem que invocar o nome do Senhor, falar, Senhor, retira de mim toda dúvida. Seja claro aqui para mim, Senhor. Vai na presença do Senhor e bate um papo com o Senhor mesmo, como diz, de homem para Deus, né? De cara, fala, Senhor, eu estou aqui, eu não quero mais ser enganado, né? Eu não quero ser mais enganado por esse mundo. Eu quero ganhar a revelação da Tua palavra, Senhor. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero expressar a Tua palavra. Eu quero ser um canal de bênçãos para alcançar as pessoas. Então nós precisamos realmente pedir esse espírito de sabedoria. Oh, Senhor Jesus. Aí nós tocamos nas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito. Olha que algo maravilhoso. Você toca no Deus triuno, irmãos. Você toca na bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Essas bênçãos é dada através das revelações, né? Senhor Jesus. A gente passa a entender, né, a grandiosidade, a grandiosidade da palavra, né? Dessa obra do Senhor. Como que essa obra é tão grande, né?
Se eu estiver em mim mesmo, eu não vou entender. Então, se eu não acho nada interessante, grandioso, o que eu faço? Eu não dou valor, né? Aquilo que tem valor para mim é grandioso. Então, quando nós recebemos esse espírito de sabedoria, né? Você ganha revelação, e essa revelação se revela a você a grandiosidade da obra de Deus, né? Gera em nós uma reação. Isso é maravilhoso. Olha só, é uma linha, né, irmãos? É uma linha. Você ora ao Senhor, Senhor, me dá espírito de sabedoria, o Senhor dá. Aí Ele te dá o espírito de sabedoria, você vai na palavra, ganha revelação. Essa revelação te leva a ver a grandeza da obra de Deus. E quando você vê essa grandeza da obra de Deus, aí gera em você uma reação. Aí você fala, realmente eu preciso mudar, porque isso é muito grande. Isso que o Senhor tem me dado é grandioso. Hoje nós estávamos desfrutando aqui, antes de começar o ensaio, a gente estava orando, desfrutando da palavra, o irmão tocou nesse ponto. A obra que o Senhor fez para nós ali na cruz, irmãos, é algo tremendo. Se eu não toco nisso, eu vou viver uma vida cristã relaxada, de qualquer maneira, porque não tem valor para mim. Então, o Espírito de sabedoria quer revelar tudo isso para nós, irmãos. E aqui, quando vem essa reação, quando nós entendemos essa grandiosa obra do Senhor, ela gera em nós uma reação. E imediatamente você começa a pedir ao Senhor mais e mais sabedoria e mais revelação. Você não vai contentar só com 1, 2, 3 revelações. Você não vai ser aquele que vai, não, eu já estou cheio da palavra, eu não preciso mais de ouvir palavra, eu já li a Bíblia esse ano 4 vezes. Não preciso. Esse alimento diário aí está repetindo demais. Os irmãos só falam em Efésios, para que não vai para outro livro? Tem tantos livros na Bíblia. Aí você começa a questionar, porque você está cheio de si mesmo. Não é cheio da vida de Deus, é cheio de si mesmo. Porque quando nós estamos cheios da vida de Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais. Fala, Senhor, o Senhor me deu uma revelação, mas está pouco, eu quero mais. Essa é a reação que nós temos, irmãos. Tem que ter essa reação em nós. Não é a reação de ser bastado, ser cheio. É a reação de querer mais. Ó Senhor Jesus. E aí nós passamos a compreender as profundezas, né? A grandeza das bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. É algo grandioso, é algo que, com a mente humana, nós não conseguimos tocar nisso. Para o homem natural, isso é loucura, né? Esse camarada está louco, esse camarada está doido, né? Mas no Espírito, nós tocamos nas coisas celestiais. Nós tocamos nas profundezas de Deus. Nós tocamos nas bênçãos espirituais, né? Aí nós podemos tocar nessa bênção. E aí, e tocar, e você vai ver como que a igreja foi produzida. Olha só que algo maravilhoso. Olha só, irmãos, tantos pontos nós temos que passar para chegar até entender como é que foi produzida a igreja. E você vai falar, poxa, mas foi tudo isso? O Senhor comprou a igreja com alto preço, o Senhor derramou ali o seu sangue para gerar a igreja. Você fala, eu preciso viver a vida da igreja de uma forma diferente. Por isso que gera em nós uma reação. Se eu não servia, eu passo a servir. Se eu não amava os irmãos, eu penso pedir o amor do Senhor. Senhor, eu quero amar os irmãos. Aí você passa, Senhor, eu quero negar a minha vida da alma. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas tudo isso começa através da sabedoria que vem do Espírito e da revelação. O Senhor quer revelar para nós. Ele quer se dar a nós totalmente, irmãos. Ele não quer ter restrição. Ele não quer ter essa restrição. Ele não quer se restringir a se revelar a nós. Ele quer se revelar totalmente. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem para nós. Mas eu preciso estar no Espírito. Eu preciso ter uma mudança de vida. Ó Senhor Jesus. E falou para nós que Ele quer iluminar os olhos do nosso coração. Paulo pediu isso. Ele é iluminando, aqui ó. Para saberdes, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos
do vosso coração. Esse é um ponto muito importante. Mas eu me toquei muito quando falou que, ali no alimento diário, que nós, não basta se você ter só esses olhos. Se você precisa, para iluminar, tem que ter luz. Você tem que ter os olhos espirituais, mas também tem que ter a luz. Né? E nós sabemos que a luz é o próprio Senhor. Ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz da vida, aquilo que todas as trevas, irmãos, quando você está na presença do Senhor, ela é dissipada, porque Ele é luz. Então, para mim ver, para mim enxergar, para mim tocar nessas revelações, ver o que realmente é essa revelação, eu preciso iluminar os olhos do meu coração, mas eu preciso da luz. E essa luz, Ele é Ele próprio, Ele é a luz. E quando nós, Senhor, me dá a sua luz, Ele vem. E através dos olhos espirituais eu consigo ver a vontade dEle. Eu consigo ver o propósito do Senhor. Eu consigo ver aquilo que está no coração do Senhor. Irmãos, isso é algo grandioso. E quando eu toco quando o Senhor ilumina os olhos do meu coração, aí, ó Senhor Jesus, aí você não fica mais em trevas. Por que muitas vezes eu já vi muitos irmãos falar assim, eu leio a palavra e não consigo entender. Eu sei que também, na medida que você vai desfrutando, o Senhor vai te revelando. Se você ler a palavra uma vez, talvez você vai ler uma vez e você não vai ganhar nada. Mas se você continua desfrutando da palavra, o Senhor vai revelando, né? Ou seja, Ele como a luz, Ele vai clareando para você. Ele também é a palavra. Olha só que rico. O Senhor é tudo para nós, irmãos. Ele é a luz, Ele também é a palavra. Então, quando eu peço luz e desfruto da palavra, Ele vai revelando. Ele vai revelando a sua vontade para mim. Então, eu consigo tocar nas coisas espirituais. Eu não vou ficar só na superfície terrena, só no conhecimento. Ó Senhor Jesus! E essa palavra, ela entra em nós. Isso é rico demais. Toda essa revelação, ela entra em nós. Ó Senhor Jesus! E ao entrar em nós, irmãos, a minha vida muda, né? E aí, o que acontece quando essa luz vem? Aí eu conheço o plano eterno de Deus, né? Eu passo a conhecer o plano eterno de Deus, a grandiosa obra e a comissão que Ele entrega à igreja. Olha só, porque se eu não tiver claro disso aqui, eu falar assim, o Senhor me chamou, eu estou aqui na igreja, está tudo bem. Eu vou continuar no primeiro estágio. Né? Alguém que recebeu salvação, fui salvo e pronto. Porque você acha que é só aí, né? Mas quando você conhece, né? Quando essa luz revela o plano eterno de Deus, a grandiosa obra e a comissão de cada membro do corpo, né? A comissão que Ele deu à igreja, não foi para um irmão, Ele deu, foi à igreja. A igreja está aqui na terra com um propósito de trazer o reino de Deus a essa terra. De ser edificada e trazer o reino. Né? Então, quando essa luz vem, irmãos, tudo isso é revelado a mim. Então, eu já passo a ter uma vida restringida pelo Senhor. Eu começo a me entregar a serviço do Senhor. Quando os irmãos chamarem assim, irmão, sábado vai ter pregação do Evangelho, você vai falar assim, irmãos, eu estou lá. Você vai ser o primeiro a estar ali no portão esperando. Porque você viu algo grandioso. Você viu que a igreja, ela tem uma comissão. E você fala, eu faço parte da igreja, então eu estou incluído nessa comissão. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que trazer materiais para edificação, não é isso? Tem que levar a palavra para as pessoas, ganhar essas pessoas para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler um versículo que está lá em Filipenses? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Os irmãos encontraram aí, pode ir lendo. Capítulo 3, versículos do 7 até o 10.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Até aí. Confirmando-me com ele na sua morte. Até aqui. Olha só. Aqui o que aconteceu com Paulo? Paulo tocou nisso. Essa luz aqui, o Senhor iluminou os olhos do coração de Paulo. E a luz veio. Paulo falou, agora eu tenho que deixar tudo isso que eu era antes, né? Tudo que eu era antes eu tenho que deixar, porque ele viu que a igreja tem uma comissão. Irmãos, se eu não abro mão de mim mesmo, das coisas que atrapalham o Senhor avançar em mim, como que a igreja vai ser edificada? Não vai ter como. Aí com cada membro recebe essa palavra e procura viver essa palavra, o que vai acontecer? Essa palavra entra em mim e começa a fazer em mim vida, me transformando, me renovando, gerando no meu coração o amor de Deus, gerando no meu coração paz, gerando no meu coração alegria. Aí no outro irmão a mesma coisa, no outro irmão a mesma coisa. O que vai acontecer? A igreja vai ser edificada. Mas eu preciso receber, irmãos. Eu tenho que receber com o coração aberto. E aqui Paulo recebeu. E aí na hora que ele olhou, falou, nossa, eu estou com uma bagagem grande demais. São muitas bolsas, né, filha? É muita bagagem. Eu vou ter que jogar isso para trás. Vou ter que deixar. Né? E a gente já viu sobre a vida de Paulo. Paulo era alguém muito capaz, né? Olhando para a humanidade, ele estava acima. Era alguém que estava acima. Mas o que ele fez? Quando ele tocou nessa grandeza da obra de Deus, quando ele tocou no que realmente o Senhor é, quando ele tocou nessas revelações profundas, ele abandonou todas as coisas que atrapalhavam dele avançar. Certamente ele pensou assim, eu quero estar vazio e leve para avançar. Né, para caminhar, senão se você estiver pesado das bagagens passadas, você não vai conseguir caminhar, irmãos. Nós temos que ir deixando as bagagens para trás. Né? Na virada do ano, o Magno trouxe uma palavra sobre isso. Né? Prossigo para o alvo. Então você não pode deixar que essas coisas passadas te garra, te fazem estacionar, te fazem desanimar, porque gera em nós um cansaço. Não é assim? Você vai fazer uma caminhada aqui para a rodoviária, se você coloca uma bolsa pesada nas costas aqui, quando você chega lá, você está cansado. Então você não vai conseguir completar o trajeto até o reino. Há uma longa caminhada. E outra coisa, nós quando estamos indo, o caminho é estreito. Além do peso que a pessoa está levando nas costas das coisas passadas, o caminho é estreito. Como que ela vai conseguir prosseguir? Há espinhos, as pedras. Há muita coisa pelo caminho. E Paulo falou, não, eu preciso deixar isso para trás. E eu creio que ele certamente deve ter invocado muito o nome do Senhor e pediu o Senhor muita graça, porque não é fácil, irmãos. Para ele deixar essas coisas tudo para trás, para ele servir ao Senhor como deveria ser. E a gente viu o quanto que Paulo foi usado pelo Senhor. Eu estou pegando a experiência de Paulo porque é uma pessoa que realmente entregou a vida ao Senhor. É uma pessoa que quando ele recebeu a visão, né? Outro algo importante, quando essa visão veio ali, não veio aquela experiência de Ananias com ele ali, que fala que quando Ananias orou ali, dos olhos de Paulo caiu como escamas. Ou seja, abriu a visão de Paulo. E quando ele abriu a visão, ele viu. Ele viu a revelação e tocou nessa revelação. E aí, ele falou, não, agora eu preciso abrir mão de tudo para me seguir o Senhor. Não é fácil para a gente que ainda, né,
nós ainda precisamos muito ter experiências com a palavra do Senhor, né? Para que isso aconteça conosco, mas não é impossível. Nós estamos no mesmo caminho de Paulo, estamos ou não estamos? Estamos na mesma estrada. Nós não estamos fora do que Paulo esteve. Nós estamos na igreja, irmãos. Paulo também estava na igreja. Então por quê? O mesmo Senhor daquela época é o mesmo de hoje. Se ele operou eficazmente em Paulo a palavra, ele também vai operar em mim hoje. Mas eu tenho que crer pela fé, irmãos. Oh, Senhor Jesus, tem que crer no poder da palavra. Senhor Jesus. E aí, nós somos encorajados a cada dia a participar mais das coisas do Senhor. Você não vai ser um membro atrofiado. Você vai ser um membro que exercita o Espírito. Oh, Senhor, vai estar sempre em exercício para cooperar com o corpo. Né? A igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Só que o elemento de mostrou também que ele também é o corpo. Ele é a cabeça e é o corpo. Até tem umas perguntas lá que eu nem sei se eu vou, acho que não vou ler aqui para os irmãos, mas são perguntas que nos levam a refletir. Lá tem umas perguntas, você realmente, hoje você pode dizer que você é membro do corpo de Cristo? Né? Então, quando você pega essas perguntas e traz para a minha vida, você fala, Senhor Jesus, tanto que eu preciso mudar, né? Mas essa mudança, irmãos, não acontece em mim mesmo. Eu sozinho, eu não vou conseguir mudar nada. Quem me muda é o Senhor. Ele tem poder de mudar cada um de nós. É Ele que faz toda a obra, irmãos. É Ele que edifica a igreja. É Ele que ganha as pessoas. Se eu querer falar a partir de hoje, eu vou viver diferente. Sim, você tem que ter esse sentimento. Mas deixa o Senhor dominar esse sentimento, amém? Você fala, Senhor, eu quero. Aí, mas eu estou nas tuas mãos. Aí o Senhor vai fazer uma obra em você. Vai fazer uma obra em nós. Mas nós precisamos querer. O primeiro ponto é querer. Né? Não é querer e fazer. Você queira, né, fazer, que o Senhor trabalhe em sua vida, mas deixa o Senhor fazer. Senhor, eu quero, mas quem vai fazer a obra em mim é o Senhor. Irmãos, aí você começa a desfrutar da palavra, você começa a emergir na palavra, você começa a ganhar vida na palavra, e essa vida vai tomando conta do nosso ser, vai nos transformando, né? Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Outro ponto que foi tocado também, irmãos, precisamos também de um coração puro, não é? Aqui falou que nós precisamos iluminar os olhos do coração, mas nós também precisamos ter um coração puro. Né? Tem um versículo muito interessante lá em Mateus, vamos ler ele, Mateus capítulo 5. Aí você fala assim, Senhor, eu quero te ver, eu quero receber revelação, eu quero, né, que o Senhor se revele a mim, mas o meu coração está tão cheio, né, de coisas impuras. Senhor Jesus, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, nós queremos ver Deus. Todo mundo aqui quer ver Deus. Todo mundo quer ter revelação, mas eu preciso ter o coração puro. Meu coração tem que estar limpo. Irmãos, o coração é o canal que o Senhor trabalha em nós. Se esse canal estiver ocupado, como que o Senhor vai entrar? Esse copo está cheio d'água, tá? Não tem aqui na boca. Como que eu vou colocar mais água nesse copo? Eu preciso esvaziar ele, eu preciso tirar toda a água daqui de dentro para conter mais água. Não, mas se meu coração está cheio de impurezas, o que são impurezas, irmãos? Muitas coisas. Só coisas desagradáveis a Deus. Né? Uma delas eu vou falar aqui para os irmãos. O ódio. Né? O ódio, você desentende com a pessoa, cria ali uma situação, você fica chateado com raiva mesmo daquela pessoa, você não quer ver aquela pessoa na sua frente, o pessoal não quer ver fulano nem pintado, não é isso não dizer, né? Não quer ver fulano nem pintado na minha frente. Isso tudo, irmãos, atrapalha do Senhor avançar em nós. E aí você não consegue perdoar aquela pessoa. Passa dias, meses, anos, e você não consegue perdoar aquela pessoa. Isso é um câncer, né? Vai gerando em nós um câncer. E aí,
que aconteceu com esse coração? Esse coração ficou sujo, ficou impuro. Há impurezas nele. E o Senhor fala assim, eu queria tanto trabalhar nesse coração. Mas como? Se eu não abro mão, se eu não vou na presença do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar aquela pessoa, né? Me dá um coração de perdão. Irmãos, essa é a vontade do Senhor, que todos nós chegamos até Ele, né? Ele quer que nós chegamos até Ele. Mas quando eu faço isso, irmãos, quando eu chego até o Senhor e falo, Senhor, retira de mim toda mágoa, todo ressentimento, limpa o meu coração. Ele vai fazer uma obra maravilhosa em nós. Ele vai limpar esse coração. Aí ele vai poder, aí o Senhor, esse coração o Senhor vai poder trabalhar. E mostrou para nós que o coração ele é formado pela consciência, né? E a consciência, ela é uma parte do espírito, que também é formado pela mente, vontade e emoção, a parte da alma, né? Ou seja, então uma coisa está ligada na outra. Olha só como é que é. Uma coisa está ligada na outra. Então, o Senhor ele quer mudar o meu coração. Ele quer que o meu coração seja puro. Porque quando o meu coração está puro, o que acontece? A minha consciência ela vai estar também limpa. Vai estar limpa. E quando essa consciência está limpa, irmãos, o Espírito, ou seja, a palavra, ela consegue entrar em mim e tocar no meu espírito. Porque a consciência, se ela não estiver adequada, o que ela faz? Ela faz uma parede, ela cauteriza o espírito. O espírito fica amortecido. O Senhor fala, a palavra vem e você não consegue tocar, porque há aí uma barreirinha, né? É igual um fio, né, com aquela borra, né, zinabe, aquele negócio, o pessoal chama de zinabe aquele negócio. Se ele estiver coberto com aquilo, não passa corrente elétrica. Lá em casa deu um probleminha lá em casa, lá, eu quebrando a cabeça, e vou lá e vem cá, meu cunhado chegou e falou assim, vou dar uma olhada para você. Chegou e falou, moço, na emenda, tinha ficado com aquele negócio, ele limpou, a corrente passou normalmente. Então a mesma coisa é aqui. Se a consciência, se o meu coração está impuro, a minha consciência também fica danificada. Então, é um trabalhar aí, o Senhor ele quer fazer uma obra, irmãos, completa em nós. Ele quer transformar o nosso homem tripartido para ser útil nas mãos dele, né? Para ser usado por ele, para ser um recipiente para conter o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, aqui, ele quer trabalhar na nossa mente, ele quer trabalhar na nossa consciência. Senhor Jesus. E aqui ele quer fazer ele quer tirar de nós toda a impureza do nosso coração. Senhor Jesus. E aí, por isso que quando nós estamos com essa consciência limpa e purificada, o que acontece? A palavra vai vir para você e para mim, eu vou conseguir receber. Eu vou conseguir extrair vida da palavra, irmãos. Porque achou a minha consciência purificada, limpa. Então a palavra vem e entra. E o que ela faz? Ela vai tocar no mais profundo do meu interior, que é o Espírito. Ela vai tocar lá no meu interior, no meu ser, o Espírito. E o que acontece quando a palavra toca no nosso espírito, irmãos? Oh, se nós ganhamos vida, nós vivemos e andamos no Espírito. Senhor Jesus. Gostaria de ler 2 versículos com os irmãos. O primeiro está lá em Atos. Atos 24. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Atos 24. Os irmãos encontrarem, pode, Atos 24, 16, versículo 16. Atos 24, versículo 16. Amém, amém. Por isso eu me esforço. Irmãos, olha só como que quando Paulo recebeu toda essa revelação da palavra, amém?
Simão quer ler novamente? Vamos ler novamente, então? Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque quando acontece, quando eu estou com essa consciência pura, é igual eu falei, a palavra ela vai conseguir entrar em mim e me transformar. Aí as pessoas vão me ver como realmente um filho de Deus, alguém que realmente é do Senhor e serve ao Senhor. É diferente, né? Mas se essa minha mente está impura, com impurezas, isso não vai acontecer. E Paulo fala, eu me esforço. Ou seja, tudo aquilo que vinha para sujar a mente dele, imediatamente ele jogava por terra. Isso é a nossa experiência, tudo que vinha para começar a entrar na sua mente. Porque vem, irmãos, vem pensamentos que nos levam a realmente ficar impuros. Né? Vem aqueles pensamentos, você fala, não, isso aqui não é adequado, isso aqui não vai, isso aqui não agrada ao Senhor. Então, você joga de lado. Retira, né? Abre mão. É assim Paulo fez. Ele fala aqui que ele se esforçava. Porque eles vão vir. O inimigo ele quer trabalhar primeiramente na nossa mente, na nossa consciência. Porque ele sabe que se ele fizer isso, a palavra ela não vai achar caminho na minha vida. Ela não vai achar caminho em mim. Então, ele quer fazer isso. E Paulo se esforçava para livrar, né, disso. Agora vamos ler lá em Hebreus. Hebreus 9. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículos 17 e 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 17 e 18. Hebreus capítulo 9, versículos 17 e 18. Ou melhor, está errado aqui, 9,14, irmãos. É 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha só que versículo profundo, irmãos. O sangue do Senhor, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Para quê, irmão? Para purificar. Por isso, irmãos, quando vier alguma coisa para, ó Senhor Jesus, para deixar a sua consciência com obras mortas, né? Aplica o sangue do Senhor. Ele vai purificar, ele vai lavar a nossa mente. Olha só que maravilha. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter essas experiências, irmãos, e precisamos viver essa palavra. Mas, talvez não acontece de vivermos da forma adequada, porque tem muitas coisinhas, né, muitas coisas na nossa mente, no nosso coração, que precisam ser trabalhadas, né, precisam ser retiradas, para que o Senhor, para que essa palavra ache caminho em mim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece quando aqui também foi falado outro ponto muito importante, que nós precisamos ter a mente sóbria, né? Uma mente estável, né? Uma mente que não tem variações, é uma mente que é permanente, né? Permanece ali firme. Eu gostaria de um versículo que está lá em Tiago, deixa eu ver se é isso mesmo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou dar rápido aqui que o tempo está indo embora. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Ó Senhor Jesus, porque Deus não nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Moderação mesmo que sóbria, né? Ou seja, de amor e de moderação. Não tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, uma mente sóbria, irmãos, é isso aqui, ser moderado, né? Você conseguir ter um domínio próprio, né? Você conseguir controlar as coisas, principalmente o nosso ser. Ele precisa estar estável, controlado. A gente a gente é instável, né? Tem dia que você está bem, aí tem dia que já está meio
A pessoa fala, o que aconteceu, fulano? Hoje eu não estou bem. Eu tenho uma tia que ela levanta chateada. O que aconteceu? Se ela não dormiu bem, o que foi? Sou eu com alguma coisa que não gostou? Eu fico brincando com ela. Ela, não, hoje eu não estou bem. Ela, tia, ontem você não estava brincando e rindo, você já não está bem? Não, hoje eu não estou bem. Então a gente é assim, né? Tem dia que a pessoa está rindo para as paredes. Outro dia já está triste, desanimado, desencorajado. Então é necessário que nós tenhamos uma mente sóbria. Sóbria é ser aquela pessoa firme, né? Ali, hoje, amanhã, depois, você é a mesma pessoa. Isso é fácil? Não, porque nós temos problemas. Aí que está, vem os problemas. Os problemas muitas vezes nos tira disso. Você está tranquilo, você está bem hoje, mas amanhã vem um problema que te deixa para baixo. Irmãos, por isso nós temos que estar firmados na palavra, nós temos que estar firmados no Senhor. Falar, Senhor, eu quero firmar cada vez mais no Senhor. Para manter isso aí equilibrado, nós temos que ter o Senhor como a nossa força, né? A nossa rocha, nós cantamos, né, irmão? É a rocha. Ele tem que ser a rocha da nossa salvação todo dia. Senhor Jesus, para manter isso aí firme, né? Ó Senhor Jesus. Tem outro versículo que está lá em Filipenses, vamos ler lá rapidinho. Ó Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 4. Senhor Jesus. 4, 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí, tem que colocar a mente em coisas boas. O que são essas coisas? São os atributos de Deus. Né? As coisas de Deus, ela deixa a nossa mente tranquila, irmãos. Né? Ela deixa a nossa mente com paz. Né? Deixa a nossa mente ali só pensando coisas boas, né? Senhor Jesus. A pessoa que pensa em coisas boas, ele vive bem. Não sei se você já observou isso. A pessoa, quando ela é muito negativa, que só pensa coisas ruins, ela também vive ruim também. Mas a pessoa que pensa as coisas boas, e quando pensa coisas boas, não pensa só para si, mas também para com os outros, né? Aqueles que estão à nossa volta, essa pessoa ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem paz. Mas isso, irmãos, quem dá é o Senhor. É o Senhor que nos dá tudo que nós precisamos. E aqui é mostrado para nós aqui, fala que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento e guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Ó Senhor Jesus. E nós temos muitas coisas boas para pensar, né? Naquilo que é amável, naquilo que é puro, que é de boa fama. Ó Senhor Jesus, respeitável, justo. São muitas coisas. Então, nós precisamos falar, Senhor, eu quero pensar com os teus pensamentos, né? O pensamento do Senhor para nós é só coisa boa, né? O Senhor ele só pensa para os filhos dele coisas boas. Fala, Senhor, me dê o seu pensamento, né? Eu quero pensar igual ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que orar muito ao Senhor. Porque nós estamos numa luta. No mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo esses últimos dias complicados, né? Mas o Senhor, Ele quer nos dar paz. Ele quer preencher a nossa mente, a nossa consciência com coisas boas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E assim também, assim como Ele quer tocar na mente, Ele quer tocar na emoção, né? Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer, irmãos, que a nossa emoção seja para amar Ele a cada dia mais. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer mudar a nossa emoção para que isso aconteça, para que cada dia eu amo o Senhor mais. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo que está lá em João,
Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Ó Senhor Jesus. 14, 21. João, capítulo 14, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 14, versículo 21. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele quer que nós amamos Ele, está vendo? Mas como nós amamos o Senhor? Através de quê, irmãos? Da palavra. Mandamento aqui é a palavra, né? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, nós passamos a amar o Senhor mais. Porque você vai conhecendo toda a grandeza que Ele é. E você passa a amar o Senhor, né? Amar cada dia mais o Senhor. Aí o Senhor consegue trabalhar em nós, mudar a nossa vida, mudar o nosso falar, mudar nossas atitudes. Oh Senhor, é muita coisa. O Senhor quer fazer uma grande obra em nós, irmãos. Obra que só Ele pode fazer. Senhor Jesus. E aí também Ele quer tocar na nossa vontade, né? Que é isso que eu falei, ser obediente e submissa a Deus. Ele quer mudar a nossa vontade, que a vontade do homem natural é fazer tudo contrário à vontade de Deus. Não é isso? O homem natural, quando está agindo em mim lá em casa, eu falo, hoje eu não vou na reunião. Não, hoje eu não quero conversa com os irmãos, eu não quero papo. Quero ficar em casa. Hoje eu não quero ir para a reunião. Isso, o que é isso? É contra a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Aí você vê uma palavra, você fala, eu não quero ouvir essa palavra. Senhor Jesus. A vontade do velho homem é contra a vontade de Deus. E essa vontade, ela também está em nós. Tem a vontade de Deus, querendo fazer, né, querendo transformar a nossa vida, mas também tem a vontade do velho homem, que acaba, muitas vezes, sobressaindo, né? E aqui, ele quer mudar essa vontade. Ele quer que a vontade dele esteja em nós, né? A vontade de Deus é fazer a vontade dele, né? Fazer tudo o que Deus é, né? Ser alguém útil nas mãos dele, fazer a vontade do Senhor aqui na terra, né? Não viver em mim mesmo, mas obedecendo a palavra, sendo submisso, né? A palavra do Senhor. Então, vou ler lá aí mesmo no Evangelho de João, só voltar um pouquinho aí no capítulo 7. O Senhor fala sobre isso. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se de falo por mim mesmo. Então, ele quer que nós façamos a vontade dele, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E com isso, irmãos, nós vamos mudar a nossa forma de ver a palavra de Deus. Não receber essa palavra só como os ouvintes, né? Só ouvir e continuar aí no meu cantinho quieto, vem cá final de semana, ouço a palavra no sábado, no domingo. Mas essa palavra, ela não faz nenhuma diferença para mim. Ou eu venho para uma reunião só por uma obrigação, né? Só para cumprir como diz é a tabela, é isso aí, cumprir tabela. Vim cumprir tabela, hoje é reunião, vou na reunião. Mas essa palavra que você está recebendo, como você está recebendo? Só para ter mais conhecimento? Ou será que está aqui de coração aberto, né, para receber essa palavra? E Tiago fala sobre isso, né? Que quando isso acontece, que nós recebemos a palavra não como ouvida, só com conhecimento, nós mesmos somos enganados, né? Sim, vou ler lá no Tiago. Está antes de 1 Pedro aí, um pouquinho. Senhor Jesus, Tiago, capítulo 1, versículo 22. 1:22. Amém. Mente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que palavra, irmãos. Enganando a vós mesmos, Senhor Jesus.
Então, nós temos que mudar a nossa forma de ouvir a palavra. Na verdade, nós temos que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho que ouvir essa palavra, mas eu tenho que procurar viver essa palavra, né? Há uma diferença aí, ou seja, praticar a palavra. O que é praticar? Praticar é viver a palavra, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos mudar o nosso conceito, né? De viver a vida da igreja só por viver. Nós temos que ver que o Senhor, Ele quer se revelar a nós cada vez mais a vontade dEle, né? E aí você fala assim, mas é tão complicado, né, viver a palavra. Sim, é complicado, mas nós temos o Espírito que nos dá a vida. O Espírito que dá luz, que dá toda a direção, que dá revelação. Então, quando eu apego ao Espírito, irmãos, quando eu me volto ao Espírito, eu toco nas profundezas de Deus. Então, o meu viver muda. Senhor Jesus. Aí nós não vamos ter dificuldades, né? E nem desculpas para não viver a palavra. Porque nós temos o caminho. E da mesma forma, irmãos, Ele também nos deu ferramentas para a gente viver aqui na terra e fazer a vontade dEle. Né? Na vida da igreja nós temos várias ferramentas. A primeira, hoje nós usamos ela aqui, que é invocar o nome do Senhor. Essa é indispensável. Primeira coisa, você invoca o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Né, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós tocamos na realidade do Espírito, né? E Ele deu também outras ferramentas, como orar por você. Graças ao Senhor, a igreja em Carlos Chagas tem praticado, né? E sair às ruas orando pelas pessoas. CEAP, né? Os irmãos que ainda não participou de CEAP, eu encorajo os irmãos a estar participando. Se tiver, né, como participar, é muito bom. Nos leva a ser aperfeiçoados. Né? Aí às vezes você pergunta, para que serve o CEAP? O CEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Né? É expandir a palavra. Né? Quando você passa pelo CEAP, irmãos, é algo, você fica preparado para isso acontecer. Você fala, então, hoje eu não posso pregar o Evangelho, porque então eu não estou preparado. Quem nos capacita também é o Espírito, amém? O Senhor também nos capacita. Se você tem um coração de pregar o Evangelho, você pode pregar o Evangelho. Se você ainda não foi no CEAP, você pode pregar o Evangelho da mesma forma. Senhor Jesus. Temos as mulheres conectadas, né? Homens de oração. Oh, Senhor, avança jovens, graças ao Senhor. São as ferramentas que o Senhor deu à igreja para que a vontade dele seja feita aqui na terra. E que nós envolvemos com essa vontade dele, né? Então, tem muitas ferramentas. Fábrica de Vencedores Kids, são as crianças, né? Ali sendo trabalhadas, ali já crescendo nos caminhos do Senhor, conhecendo ali a palavra. Isso é algo grandioso. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, o Senhor não quer que nós chegamos na presença dEle naquele dia com as mãos vazias, né? Eu não tenho nada, tipo assim, Senhor, e aí? Eu não ouvi a palavra, eu não sei disso. A palavra hoje está acessível a todos nós, né? Todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus. Então, não tem como falar que não ouviu falar, né, do Evangelho do Reino, né? Não ouviu falar que ele voltará como reto juiz, né, para julgar aqueles que... Então, o Senhor tem dado tudo isso para nós. O que nós temos que fazer é usar as ferramentas. Irmãos, usar a ferramenta é algo muito importante. Um dia eu estava mais magro mexendo com o serviço ali embaixo, ali, colocando... Foi umas prateleiras ali naquele quartinho, e ele falando comigo, irmãos, a rapidez que nós estamos colocando essas prateleiras, irmão, agora nós estamos fazendo esse serviço bem feito aqui, como é que está ficando bom, mas por quê? Porque eu tenho as ferramentas, né? Eu tenho as ferramentas aqui nas mãos. Se nós tivéssemos a furadeira, como é que nós ia colocar essas prateleiras na parede? Então o Senhor nos deu essas ferramentas para a gente poder usar, irmãos. Né? Usar a favor dEle, né? A favor do reino. Essas ferramentas é para isso. Quando você está com a ferramenta na mão, você consegue executar todo o trabalho, todo o serviço de uma forma rápida e bem feita. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele nos deu tudo isso, né? Senhor Jesus, eu gostaria de parar por aqui por causa do tempo, mas tem mais pontos, né? Tem mais pontos que eu gostaria de falar, passar para os irmãos, mas o tempo tem avançado, né? Eu gostaria de deixar um tempo aí para os irmãos compartilhar, porque o compartilhar, irmãos, edifica o corpo dele, edifica a igreja, né? Então, isso é muito importante, o compartilhar dos irmãos.
Ó Senhor Jesus, que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação sempre, né? Nós possamos realmente tocar nessa palavra, não trazendo só para o nosso conhecimento, para podermos viver essa palavra, praticar essa palavra, para não ser enganados em nós mesmos, né? Acabamos de ler o versículo em Tiago, que quando isso não acontece, nós enganamos a nós mesmos. Nós precisamos estar com o coração aberto, né? Pedindo ao Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Purifica o meu coração. Purifica a minha consciência. Então, se nós permitirmos o Senhor fazer toda essa obra em nós, irmãos, com certeza a igreja será edificada e Ele voltará a essa terra. Amém? Jesus é o nosso Senhor.